passei então também a atuar em função de uma outra visão da própria universidade, da educação, da ciência e da tecnologia, que eu adquiri, ou em suma, vivi, né, enquanto estava em Berkeley. Quer dizer, antes eu tinha essa, como eu falei, uma espécie de atitude de ser uma máquina de ensinar a programar, e em Berkeley eu passei a problematizar um pouco isso. Quer dizer, vivi lá, e é estranho porque justamente nos Estados Unidos foi quando eu entendi a posição de dependência do Brasil em relação à ciência e à tecnologia. E uma certa obrigação ou um certo mal-estar de ter o privilégio de aprender todas aquelas coisas que se ensina na verdade, numa ótima universidade americana, e ao voltar para o Brasil, viver uma situação de muita ausência de oportunidades no plano pessoal, de fazer assim, aplicações consequentes do que a gente tinha aprendido, de ver esse ambiente, e também no plano mais amplo de quanto o país paga ou quanto as oportunidades do país se fecham em função de não se ter aqui uma política, uma atitude, uma disposição de levar muito a sério a questão do fato de que o Brasil, embora seja um país razoavelmente industrializado, ele é industrializado com tecnologia estrangeira, com conhecimento estrangeiro, né? E eu me interessei muito por isso e comecei a escrever, inclusive, sobre isso, naquele referencial daquela época, né, um pouco diferente do referencial que eu tenho hoje, e comecei a me dedicar muito a formar um grupo de pesquisas aqui no Brasil, na área de eletrônica e na área de informática, que se dirigisse a esse problema. Quer dizer, eu fiquei realmente muito espantado com a velocidade com que se conseguia alguns resultados quando se focalizava e se escolhia bem os problemas, né? E essa questão está, inclusive, registrada numa publicação que, claro, não existe mais, que era o Boletim Informativo da CAPRI, né, em que tem um artigo chamado Computação na UFRJ, uma perspectiva. E ali, isso era uma criação coletiva, né, mas ali estão especificados o que a gente achava, esse grupo achava de como que se devia fazer a pesquisa no Brasil. Quer dizer, quais os problemas que deviam ser escolhidos, que coisas locais que deviam ser levadas em conta na solução dos problemas, e como que se criaria um conhecimento que tivesse pertinência e que fosse consequente para o Brasil e para as nossas coletividades numa escala razoável, né? E chegamos a certas conclusões que estão até ali, mas que são basicamente que os problemas e as pesquisas e os programas deviam ser integrados no sentido de envolver hardware e software, deviam ser voltados para soluções de problemas locais da universidade, mas não tão específicos que não pudessem ser também relacionados com problemas mais gerais, deviam ser vinculados ao ensino, deviam ter uma complexidade crescente, quer dizer, não adianta começar querendo fazer uma coisa muito avançada que a gente não tem capacidade de fazer, e também deviam ser documentados, a pesquisa devia ser documentada com muito detalhe, de tal forma a ser possível passar isso para uma empresa. Eram basicamente esses critérios